É mais uma aula do curso de R na prática, né? O que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o vetor de caractere, né? A função paste, que é uma função auxiliar para trabalhar com strings, não é? O vetor de caractere, no fundo, são as strings, não é? Como é que funcionam, né? Nós vamos instalar, no caso já está instalado, eu vou ensinar para vocês como instalar o pacote string R e fazer algumas manipulações com strings. Vamos lá, pô. Vamos criar aqui esse vetor de nomes com 3 nomes: Mário, Mariana e Paulo, né? Então, rodei o comando, né, do lado esquerdo aqui do meu script, joguei para cá para o R, né? Então, bora ver aqui, já tem meu nome aqui, que é o vetor de caractere, tamanho 3, de 1 a 3, Mário, Mariana e Paulo. Eu vou usar esse vetor nomes ainda, né, mas outra maneira de trabalhar com concatenação de string, uma função muito útil no R, é o paste, né? Eu posso concatenar, então eu vou fazer aqui uma concatenação. Aqui aluno. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o nome aluno e eu tenho aqui um vetor de 1 a 10. Então se eu quiser concatenar, eu posso fazer assim, ó. Paste aluno com vetor de 1 a 10. O que ele faz? Ele expande aquela mesma lógica, né? Ele expande o aluno para poder casar com o tamanho do meu vetor. Então vai ficar aluno espaço 1, aluno 2, aluno 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Se você executar o helper da função, né, que é a interrogação mais o nome da função, nem precisa de parênteses, você vai verificar algumas características dessa função. Eu posso, na documentação, utilizar um parâmetro, né, separador, né, onde eu poderia modificar, no caso está um espaço em branco, onde eu poderia modificar esse separador. Né. Vamos olhar aqui, eu poderia fazer o seguinte: olha, eu não quero com esse espaço, eu quero que seja um underline, então poderia ser. Eu posso fazer isso, por exemplo, para criar um nome para as colunas de determinado matriz ou data frame que nós vamos usar mais para frente. Olha, sei lá, esse aqui, ou linhas. Tem uma tabela carregada aqui, eu quero colocar o nome dos alunos, ou alguma coisa, o nome de colunas, né? Então, esse paste, 1 a 10, separador, eu vou subscrever o separador, eu quero um underline. Aí, eu posso trabalhar assim, certo? No caso aqui, o exemplo que eu coloquei foi outro, né? Colunas de 1 a 4 com separador underline. Mesma lógica. Outro parâmetro seria o collapse, né? Muito útil. Deixa eu ver aqui o helper, né? O collapse ele serve para colocar strings entre os elementos. Bora verificar aqui que fica mais fácil. Então, eu tenho minha variável nome, definida lá em cima, Mário, Mariana e Paulo. Eu preciso retornar isso aí todo mundo junto, separado por vírgula, por exemplo, para anexar no e-mail, mostrar numa tela ou colocar em algum relatório. Então, basta fazer assim, paste, nome, collapse, vírgula, né? Eu coloquei um espaço do lado depois da vírgula só para ficar mais bonito. Então, fica Mário, espaço, Mariana, espaço, Paulo. Se eu tirar esse espaço aqui do lado, ele fica todo agrupado, sem espaço do lado. Tá. A função length também funciona para caractere. Qual é o tamanho dos nomes? 3. Tá? E eu tenho a função que eu vou usar agora para mostrar para vocês algumas características, que é string A. Né? A manipulação de strings no pacote base é um pouco limitada, então existem alguns pacotes. O R tem uma infinidade de pacotes extras. Né? Então, às vezes, a dificuldade é saber onde achar esses pacotes. Né? Então, tem que dar uma pesquisada para identificar. Um pacote muito famoso para manipulação de string é esse string A. Como é que eu instalo um pacote no RStudio? Eu venho aqui, package. O meu está tudo em inglês, né? O de vocês foi diferente, é pacote. Instalação. Basta eu dizer o pacote, o nome do pacote. Ele já vai completando. Eu quero o string A. E vou mandar instalar. Aí eu clico aqui em install. Certo? Aí roda tudo. O meu já está instalado, eu não vou instalar aqui de novo porque demora, depende da internet, tem que baixar muita coisa. Né? Bastaria instalar aqui que ele vai fazer todo. É importante marcar aqui, deixar marcado para instalar as dependências, porque às vezes um pacote depende de outro e assim sucessivamente. Depois de instalado o pacote, o que a gente tem que fazer? Para usar um pacote, você tem que chamar essa biblioteca. Então, como é que eu chamo a biblioteca? É carregando a biblioteca aqui, com o comando library, o nome do meu pacote. Né?
string A. O pacote está carregado. Dentre as funções, né, se você lembrar aqui, quando eu chamei a função length, né, ou tamanho, ele me retorna 3, que é o tamanho do meu vetor. Mas se eu quisesse o tamanho dos caracteres, assim, olha, o Mário tem 1, 2, 3, 4, 5, a Marina tem mais caracteres, ou a função stringAr tem uma função que me retorna esse tamanho. Seria, todas as funções de stringAr começam com str, que é uma abreviação de string. str underline length. O que ele faz? Ele me retorna o tamanho de cada caractere no meu vetor. Às vezes é muito útil isso. Certo? Outra função muito interessante seria replace. Né? Então eu tenho que trabalhar um pouco com expressões regulares. Né? Isso aqui seria pegar todas as vogais e substituir por underline. Então, na minha função nomes, eu tenho algumas vogais A, I, O, e assim vai. Né? Se eu quiser substituir isso aí por um underline, para esconder, por qualquer razão, né? Eu chamo replace, str replace, ele vai pegar meu vetor, vai passar no meu padrão aqui, e o que eu quero substituir, ele vai substituir o A pelo underline. Ah, mas ele não substituiu o I nem o O. Para isso existe outra função. Nesse replace, se você olhar a documentação, interrogação, str underline replace, ele substitui a primeira ocorrência. Se você quiser substituir todas, você tem que chamar essa função str underline replace underline all, né? Que aí substituiria todas. Vamos rodar aqui. Aí ele vai substituir todas as ocorrências, certo? Outra função muito importante seria para detectar, né, algum padrão na string. Né? Tem que dar uma estudada em expressões regulares, né? Que essas funções, geralmente, para identificar o padrão, trabalham com expressões regulares. Esse símbolo aqui representa, olha, que inicia, e depois a letra que você quer iniciar. Então, relembrando novamente, como eu não sobrescrevi, não redirecionei o resultado com nomes, a minha variável nomes continua inalterada, certo? Então, se eu quisesse detectar qual dos nomes começa com a letra P, então eu posso usar essa função, str_detect. Eu vou rodar só essa parte aqui, eu vou copiar mesmo, rodar aqui. str_detect e vai te retornar um vetor lógico. Olha, desses nomes, qual começa com a letra P? O primeiro não, o segundo não, o terceiro sim. Eu joguei isso dentro de uma variável IND para representar um índice e depois eu filtrei o nome. Então vamos rodar tudo. Rodei essa. Então, dentro da minha variável IND está esse conteúdo e eu vou filtrar na minha variável nomes para saber o índice certo. Ele só vai me mostrar quando for true. Aí vai me retornar a variável qual. Outra função muito interessante é substrings, ou seja, eu quero pegar só um trecho. Ainda minha variável nome, eu quero pegar, por exemplo, da posição 1 até a posição 3. Né? Lembre-se que é vetorizado, então ele vai fazer isso para todo o vetor. Se vocês quiserem só determinado tamanho de vetor, vocês filtram o que vocês querem e aplicam a função. str sub de 1 a 3. Ele vai pegar as três primeiros caracteres aqui, de 1 a 3. Daqui a mesma coisa e daqui a mesma coisa. Eu coloquei um texto aqui, né, peguei da internet alguma coisa e joguei nessa variável. Então, um texto qualquer. Né? Então, dentro da minha variável de texto, eu tenho uma string relativamente longa. Vamos supor que eu queira quebrar isso aí de acordo com determinado caractere. No caso, a vírgula. Né? Então, eu tenho uma função strSplit, que eu vou jogar dentro da variável y, para não perder. strSplit, ela vai fazer o quê? Vai dar o split na minha função. Então, ela vai dar o split. Ela me retornou uma lista, que nós vamos ver na aula seguinte, né? Mas ela deu split. Dentro da primeira posição dessa lista, eu tenho um vetor onde ela quebrou de acordo com o que eu passei. Primeira parte, vírgula, segunda parte, vírgula, terceira parte. Certo? Falamos um pouquinho sobre string, agora eu vou falar um pouquinho sobre factor. Né? Factor é um tipo especial de dados no R, onde eu tenho visualização de uma string, mas internamente ele é representado por um inteiro. É como se fosse uma tabela de otimização. Né? Então eu tenho essa categorias aqui.
categorias, está como vetor de string. Né? Eu tenho categorias que têm elementos strings que se repetem, né? Então, eletrônicos, repete aqui, informática, repete aqui, e assim sucessivamente. O que o R faz? Isso é uma maneira bem rústica de tentar representar, mas o que o R faz com o factor? Né? Então, se você tem um vetor de strings que se repete muito, o que o factor faz de uma maneira bem primitiva? Ele faz uma associação de um índice numérico, né, com uma string, sei lá, 2, eletrônico, e assim sucessivamente. Por quê? Porque internamente é muito menor e muito mais barato computacionalmente guardar índices numéricos do que string. Então você pode ter um elemento relativamente grande, sei lá, um vetor com 1 milhão de posições, que visualmente parece uma string, porque os elementos se repetem muito, mas internamente estão representados por um valor numérico. O princípio básico do FACT não é bem assim a implementação, um pouquinho mais complexo que isso, mas o princípio básico é esse. Então eu tenho um vetor aqui, tá, 9 elementos, mas eu poderia ter um vetor com 9 milhões de elementos. Representar isso como string ia ser custoso, né? Então eu representaria com um factor, que ia criar essa tabela. O que eles chamam dos níveis seriam os levels, seriam os níveis, e aqui dentro os elementos, certo? Então se eu quiser apenas os níveis, eu tenho os elementos que se repetem, os que não se repetem, depois eu tenho o conteúdo aqui dentro. Uma maneira de saber, uma função que auxilia para saber se os elementos, quantos elementos tem de cada nível, é converter para uma table. Né? Então, de banho eu tenho 2, cama 2, eletrônica 2, informática 2, mesa 2. Certo? Então, existem diversas funções para manipulação de string, diversos pacotes. Eu mostrei apenas alguns que vão auxiliar vocês durante o desenvolvimento do curso. O que foi visto na aula de hoje? Como trabalhar com vector, a função paste, o pacote string R e algumas funções de manipulação de string desse pacote.